Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meus amores! Camila, minha linda, bom dia! Suelen, Paty, Adriana, Adriane, sejam muito bem-vindas. Jucimara, pega teu café, já manda aqui ó, o emoji do café, você que é do nosso clube. Estamos agora no nosso clube Café com Gás, diariamente uma palavra de Deus aqui para nos ativar, para nos despertar com muita fé, com muita alta performance, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Se você crê que hoje vai ser um dia de milagres, se você crê que o Senhor estará contigo o dia todo, através do que você falar, através do que você fizer, se você crê que Deus vai te dar todo o direcionamento, vai abrir portas extraordinárias sobre a sua vida, diz amém. Já espalha amor aqui, minha gente. Vocês têm que chegar na live já espalhando amor. Aperta o aviãozinho aqui, chama 10 amigas, chama 10 mulheres especiais para você que precisa muito ser ativada em fé. E coloca aqui a nossa hashtag espalhei amor. Bora lá? Essa semana nós estamos falando sobre Esther. Nós estamos falando sobre Esther e Deus já começou a falar grandemente aos nossos corações. Amém? E ontem Deus trouxe uma palavra para nós tremenda, tremenda. Ó, já espalhei amor. Vocês são lindas. Deus trouxe uma palavra para nós tremendas, falando que quem tem fé não tem desculpa. Se eu tenho fé, se eu acredito, sabe, com toda a força do meu coração que Deus tem um lugar para mim, se eu acredito com toda a força do meu coração na palavra que Ele me deu, se eu acredito com toda a força no meu coração que Deus vai me dar a vida abundante que Ele prometeu, mulher, não existe desculpa que me impeça de viver a palavra de Deus. Amém? Não existe nada que possa te impedir de viver isso. Foi isso que Deus despertou para nós ontem. E hoje, Deus tem algo sensacional para falar comigo e com você. Esther 2, de 12 a 18. Pega aí teu caderno do Café com Gás, porque Deus fala aqui e Deus fala no momento que você tá sozinha também. Por isso a importância, eu sei que tem gente que tá aí no trânsito, indo trabalhar e tá tudo certo, mas você que tá em casa, pega teu caderno no Café com Gás e começa a anotar, porque Deus vai falar grandemente ao teu coração, tá? Diz assim, ó, 2, 12 e 18, diz assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de ser tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumprira os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes e unguentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e amanhã tornava a segunda casa das mulheres, sob a vista de Saagás, eunuco do rei. Guarda das concubinas, não tocava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e se ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiaiu, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Olha só o que Deus vai falar comigo e com você agora. A palavra é o seguinte hoje: se você não estiver disposta a passar por grandes processos, não conseguirá grandes conquistas. Se você não estiver disposta a passar por grandes processos, não conseguirá grandes conquistas. Gente, a palavra de Deus disse, ontem eu trouxe para vocês que Esther era o que, gente? Formosa. Esther era bonita. E aí, quando ela vai para a casa do rei, ela passa por um longo processo de embelezamento. Ela tem que ficar ali 12 meses, óleo disso, óleo daquilo outro, para que ela se tornasse a mulher que precisava ser.
Presta atenção, se uma mulher bonita tinha que passar por um processo de embelezamento para se tornar melhor ainda, por que nós, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, por que a gente acha que a gente não precisa? Por que a gente acha que a gente não tem que melhorar? A gente acha, gente, isso aqui é um erro muito grande. A gente acha que porque a gente acredita em Deus, a gente acha que porque nós temos uma palavra de Deus, a gente não precisa passar pelo processo. A gente não precisa melhorar, a gente não precisa crescer, a gente não precisa evoluir. Mulher, isso é um grande erro e por isso que muitas vezes a gente não vive a promessa de Deus. Existe um processo. O Senhor chamou Davi, mas demorou todo um processo para ele chegar ao reinado. O Senhor deu um sonho para José com 17 anos, mas demorou todo um processo para ele chegar a governador do Egito. Presta atenção, alecrim dourado, não sou eu e não é você que vai deixar de viver o processo. Nós precisamos viver o processo para ter grandes conquistas. Você tem grandes sonhos? Você tem grandes promessas de Deus? Você tem grandes palavras de Deus? Então, se abra para viver o processo. Todo mundo precisa melhorar, todo mundo precisa se desenvolver, todo mundo precisa crescer. E é em tudo, gente, em tudo na vida a gente precisa crescer. Poxa, eu quero ser uma CEO da minha empresa. Show! Existe um processo para eu chegar até lá. Abra o coração para o processo. Abra o coração para o processo. Se você não estiver preparada para passar por grandes processos, você não viverá grandes conquistas. A minha irmã acabou de colocar aqui a frase do dia. E eu lembrei de algo. Presta atenção, a minha irmã, vou falar de você aqui, maninha. E nem pedi sua permissão. A minha irmã, desde criança, né? A minha mãe é cabeleireira e tal. E desde criança, ela alisou o cabelo. Sempre alisou o cabelo. Então ela se conheceu na vida dela sempre de cabelo liso. Há um tempo atrás, ela decidiu, e muitas vezes eu falei, volta o cabelo cacheado, que é tão lindo, tão lindo. Mas, para ela ter o cabelo cacheado de novo, existia um processo. E um processo muito difícil. E as pessoas chegavam nela e falavam, olha, desiste, você não vai conseguir. É muito difícil você deixar o cabelo voltar ao natural de novo. É muito difícil, na verdade, o cabelo que sempre foi alisado. Uma parte vai ficar lisa, outra parte vai ficar cacheada. Então, é muito difícil, desiste. Ela não desistiu do processo e hoje ela vive, ela desfruta de uma grande recompensa. Ela desfruta de grandes elogios porque ela se submeteu ao processo. Eu quero trazer isso para você, sabe por quê? Todo processo, gente, existe dedicação, existe disciplina, sabe? Existe zelo. Não tem como nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós se não tivermos disciplina. E eu sei que essa palavra talvez seja algo que você não queira ouvir, mas se Deus falou, Deus está falando com alguém aqui. Se Deus trouxe isso, Deus está falando com alguém aqui. Existia um processo, gente, na vida de José. José teve que ter disciplina. José teve que ter disciplina. A mulher de Potifar se jogou aos pés de José. José teve que ter disciplina para chegar a viver a grande conquista que Deus falou para ele. Esther passou 12 meses ali passando. E quando eu particularmente, a palavra não diz, tá? Então, pelo amor de Deus, não faça do que eu tô te falando uma doutrina. Mas quando eu vejo esse processo de embelezamento que Esther passou por aqui, gente, eu não sei você, mas todo processo de embelezamento que a gente passa, todo tratamento de estética dói. É impressionante. Você vai passar uma máscara, não sei das quantas, você vai tirar cravo, você vai fazer clareamento, tudo dói, descama. Todo o processo de embelezamento é um trem, dói. Eu acredito que esses olhos de mirra, esse trem aqui, diz que tinha aqui. Eu dei uma lida sobre isso, ela tampava assim e ficava naquele negócio fumegando, sabe, aquele trem quente.
eu acredito que não era algo tranquilo. Esse processo não deveria ser fácil, eu acho. Além de não ser fácil, demorou 12 meses ela lá trancada lá. 12 meses para chegar na frente do rei. 12 meses para se tornar rainha. Existia um processo que precisou de disciplina. Me diz aí, será que você está fugindo do processo? Deus te deu uma visão. Deus te deu uma palavra. Fala a verdade. Deus deu uma palavra para você, meu bem. Deus deu uma palavra para você. Deus te falou que vai te colocar em certo lugar. Deus te falou que vai te levar a um certo nível. Mas para chegar nesse nível existe um processo e talvez você está fugindo desse processo. Talvez você está fugindo de ter disciplina para chegar lá. Nós precisamos ter disciplina. Disciplina espiritual, disciplina emocional. Gente, a gente precisa de disciplina para viver o que Deus tem para nós. Existe um processo. Você tem uma grande conquista esperando você. Eu tenho certeza disso. Eu tenho uma grande conquista esperando. Me esperando para que eu chegue lá, coloque a minha bandeirinha lá, sabe? E comece a celebrar aquilo que Deus fez. Eu tenho uma grande conquista me esperando. Mas para eu chegar até a minha grande conquista, existe um processo e eu tenho que me abrir para esse processo. Eu não tenho que ter medo de me desenvolver. Todas nós precisamos nos desenvolver. Todas nós precisamos melhorar. Todas nós precisamos alcançar ali. E o que acontece é que muitas vezes Deus nos dá a visão. Muitas vezes Deus nos mostra onde Ele quer nos colocar. Muitas vezes Deus fala, olha meu bem, é lá, ó. É lá que eu quero que você vá. E aí você não se prepara. Amém? E aí você não se dispõe. E aí você não quer simplesmente acordar mais cedo e ler uma Bíblia. E aí você não quer orar. E aí você não quer estudar. E aí você não quer fazer o inglês. E aí você não quer cuidar das suas finanças. E aí você não quer se atualizar. Eu sei lá o que é a visão que Deus te deu. Mas eu sei que para chegar onde Deus quer que você chegue, existe um processo que você precisa se submeter e abrir teu coração. Esther, gente, saiu de um lugarzinho de órfã. Esther saiu de um lugarzinho de rejeitada, de estrangeira, para se tornar a rainha daquele lugar. Foi fácil? Não foi fácil. Existiu um processo. Ela não foi lá com alguém que pegou e colocou ela lá, não. Não foi. Foi Deus quem colocou Esther lá. Mas através das atitudes de Esther, Deus a usou e colocou lá. Amém? Quais as atitudes minha? Quais as atitudes minha e sua nós precisamos ter para que Deus nos coloque no lugar onde Ele nos prometeu? Deus tá falando com vocês, gente. Tá todo mundo calado aí, deve ser que tá doendo, né? Antigamente eu falava uma frase bastante. Quando eu falava de Deus, eu falava uma frase bem engraçada, que dizia assim, tá doendo, mas tá gostoso. Se Deus tá falando, é porque Ele nos ama. Ele nos ama. Você pode ter certeza que Deus nos ama para Ele nos dar essa palavra. Então eu quero que você reflita hoje. Onde na tua vida está faltando disciplina para viver o processo? Viva o processo de Deus, meu bem, porque vai valer a pena. Você vai ser recompensada. Deus tem grandes conquistas para você. Sabe, se abra para o processo, assim como Esther se abriu para o processo. Se abra. Tudo que Deus te falou, Deus vai cumprir, é claro. Mas lembra que eu falei para vocês? Deus falou para muita gente. Eu já vou terminar, gente, mas essa chave aqui Deus quer entregar para você. Deus falou para muita gente que Ele tinha a terra prometida. Mas só 2
Só 2 entraram na terra prometida, só 2. É porque a palavra que Deus falou era mentira, gente? Ou porque as atitudes daquele povo não deixaram eles entrarem na terra, não deixaram eles viver a vida abundante que Deus tinha para eles? Por isso que eu oro e falo, Senhor, não me deixa atrapalhar a tua promessa na minha vida. Não me deixa atrapalhar a tua promessa na minha vida. Eu quero ser Josué e Caleb. Eu quero entrar na terra prometida. Eu quero viver a vida abundante que o Senhor me prometeu. Eu quero ser essa pessoa. Então me dê disciplina, meu Deus. Me dê consistência. Me ajude a passar pelo processo e viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus está falando muito, saiba que Ele te usou muito hoje. Amém, Sandra. Palavra muito forte essa de hoje. Como Deus é bom o tempo todo. Amém. Deus ama. Deus ama a mim e Deus ama vocês. E como eu falo para os meus filhos, eu brinco com eles, eu falo, você imagina se mamãe não fosse essa pessoa que pega no seu pé para estudar, não fosse essa pessoa que pega no seu pé para tomar banho, para escovar o dente, para ler, você imagina se mamãe não fosse assim? Quando você crescer, você ia ficar sentido comigo, você ia falar, poxa, se a minha mãe tivesse me orientado melhor, né, hoje eu seria diferente, eu teria uma vida diferente. A mesma coisa é Deus conosco. Imagina se Deus não fosse esse Deus que nos orienta, que nos mostra o caminho, que fala, filha, por aqui tá errado, por aqui tá certo. Pega esse caminho, pega esse processo, o processo da disciplina. Esse caminho da disciplina é o que vai te entregar, o que vai te levar a viver tudo aquilo que eu tenho pra você. Nosso Deus é amor. Nosso Deus é amor, gente. Nosso Deus é amor, amém? Amém, meus amores? Que hoje seja um dia de milagres, que você viva uma experiência sobrenatural contigo, que você possa ver Deus cuidando dos mínimos detalhes na sua vida, assim como foi na vida de Esther. Você vê Deus ali cuidando em cada detalhinho na vida de Esther. Que assim seja comigo e com você também. Amém? Amanhã, 7 da manhã, Deus tem uma palavra tremenda sobre Esther. Gente, vocês não têm noção do que Deus vai falar amanhã sobre Esther. Então esteja aqui comigo. Essa semana será uma semana de ousadia. Ousadia. Eu e você estamos aprendendo a viver em ousadia. Amém? Amanhã eu quero te ver aqui 7 da manhã e traga uma convidada. Traga alguém que precisa muito ouvir e ser ativada em fé, em alta performance pelo Senhor. Um beijo no coração, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau.